No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala. Boa tarde, começa agora o Observatório do Terceiro Setor. Estamos no Novembro Azul, o mês de conscientização sobre a prevenção ao câncer da próstata. E para falar deste importante tema, eu recebo o médico Caio Sintra, urologista do Centro de Urologia Sintra e UCEF. Boa tarde, Caio, muito obrigado e prazer revê-lo novamente pela sua presença. Boa tarde, Joel, é um prazer estar aqui, sobretudo nesse mês onde a gente comemora o Novembro Azul, para falar de um assunto muito importante que eu tenho certeza que vai atrair uma audiência interessada aí, direta ou indiretamente. Todos os homens, né, acima de 40 anos têm que se preocupar com esse tema, né, Caio? O câncer de próstata, na verdade, é o câncer sólido mais comum, mais frequente no homem. A taxa de mortalidade é uma taxa elevada. Algumas questões relacionadas ao screening, à idade de você fazer a avaliação ou procurar fazer o diagnóstico e o tratamento dessa doença estão em debate. A gente está passando por uma fase de transição em relação a isso. Existem posturas diferenciadas em relação à sociedade brasileira, à sociedade americana e à europeia. E aí talvez a gente tenha que esperar um pouco mais de tempo para tentar definir qual o momento exato e como se fazer essa avaliação. Hoje, a sociedade brasileira de urologia tem uma postura um pouco diferenciada em relação à americana e à europeia. E a partir desse ano a diretriz foi mudada, foi revista, baseada até nas mudanças de estudos recentes. E é preconizado que homens a partir de 50 anos, homens de raça branca, possam procurar para fazer a avaliação nesse sentido. Homens de raça negra ou homens com antecedentes familiares significativos, principalmente quando você tem parentes de primeiro grau acometido, devem fazer essa procura num momento mais precoce, por volta dos 45 anos. É uma mudança significativa, porque eu me lembro que depois dos 40 já o médico falava, precisa fazer exame, é o PSA ou o de toque, ou os dois juntos. Eu acho que se nós revermos as últimas 3 ou 4 décadas, as últimas 3 décadas relacionadas ao câncer de próstata, a gente vai perceber que muita coisa mudou. Na década de 70, 80% dos homens chegavam para nós urologistas com sintomas e, portanto, com doença já metastática e de característica incurável. Com a introdução do PSA, o diagnóstico precoce ele se elevou de maneira considerável, isso trouxe um impacto sobre a sobrevida relacionado ao diagnóstico da doença. Só que em determinado momento, lá no meados da década de 90, passou-se a se tratar demais casos que teoricamente poderiam ser observados ou conduzidos, porque você tem uma proporção grande de pacientes com câncer de próstata que tem uma doença indolente e que teoricamente não vai trazer maiores consequências. Ou seja, tem um cuidado excessivo. Mas vamos continuar nesse tema. E agora eu vou apresentar nosso outro convidado. É o Robert Richards, presidente da ABAPC, Associação Brasileira dos Artistas Plásticos Contemporâneos. Que promove campanhas para conscientizar homens sobre o câncer de próstata. Boa tarde, Richard. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E é o trabalho da arte, a serviço do social, né? O que eu achei interessante nessa pauta para contrabalançar um pouco do assunto, que é um assunto pesado, o câncer da próstata, sobretudo para o homem, é que vocês utilizam a arte para conscientizar o homem a participar da campanha. A arte é um instrumento muito poderoso, né? Ela tem uma energia muito forte e sempre o primeiro contato ele é visual, né? Porque assim, o universo feminino é muito mais antenado, muito mais preocupado, a mulher se preocupa, são elas que levam seus companheiros, né, para os médicos, enfim. E o homem, ele acha que fazer exercício, ter barriga de tanquinho, ele já está curado, ele é imune, né? Então o universo masculino é cheio de tabu. Agora, falar que ele tem que fazer exame de toque, esbarra no machismo. Aí um jeito que nós encontramos, isso já mais ou menos há uns 20 anos que a gente vem trabalhando, assim, causas diferentes, como câncer de mama. Agora a gente está com um projeto sobre uma parceria com o Banco de Sangue, a Colsan, né, para estimular a doação de sangue, né. E aí a gente reúne, é uma associação já que
tem mais de 3 mil artistas contemporâneos e a gente convida um certo número de artistas para trabalhar em função daquele tema. Muito bem, estima-se que no Brasil são detectados cerca de 60 mil novos casos de câncer de próstata por ano. Nossa, é um número expressivo. É uma doença muito prevalente. O que vale a pena nós chamarmos a atenção, Joel, é que quando você fecha um diagnóstico de câncer de próstata, na verdade você está avaliando uma doença que tem vários aspectos. Então você dizer que um homem ele tem câncer de próstata não quer dizer necessariamente que essa doença seja ou não agressiva. Você tem que avaliar o caso individualmente. Você tem casos com um potencial de agressividade intermediário, potencial de agressividade baixo e potencial de agressividade elevado. Na verdade, 30 a 40% desses homens têm tumores que provavelmente são tumores que têm um comportamento indolente. E que você pode, eventualmente, num primeiro momento, acompanhar e observar. Existem vários protocolos de pesquisa em andamento no mundo nesse sentido. E é uma doença que, apesar de ser muito prevalente, ela mata proporcionalmente pouco. Ou seja, é uma doença, é um diagnóstico sério, mas que ele é potencialmente tratado na maioria dos casos. Embora seja tratável, eu vejo o jornalista Reinaldo Canto olhando com atenção a você, ele que estava anunciando fora dos microfones que ia fazer seu check-up esse dezembro. E daqui a pouco, né, Joel? Daqui a pouco vem espero que não contribua para, não comprometa, né, a coluna de sustentabilidade que daqui a pouco você vai fazer aqui de jeito para os ouvintes do Observatório do Terceiro Setor. O câncer da próstata é a segunda doença mais comum entre os homens, depois do câncer da pele. Em nosso site www.observatório.3setor.com.br você pode ler sobre a campanha para realizar diagnóstico precoce e prevenção realizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. O objetivo é atender 120 mil pessoas em todo o estado de São Paulo. E esta semana comemoramos, como lembrou o Richard agora, a semana do doador de sangue. Saiba mais sobre a campanha da Fundação Pro Sangue e sobre como tornar-se um doador. E você, ouvinte, pode participar do Observatório do Terceiro Setor, enviando perguntas, fazendo comentários, dando sugestões através da nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor, ou pelos telefones do ouvinte, 3289-3580 ou 3253-4845. Caro Joel, ouvintes, os nossos convidados, o Richard e Caio, quando faço palestras, ministro cursos ou dou aulas, invariavelmente ouço das pessoas, mas se tivermos que reduzir nossos hábitos de consumo, isso não vai significar também uma perda na qualidade de vida e deixar de comprar produtos que tanto desejamos? Seria então a perda de um legítimo direito, ou seja, o de consumir e ser feliz? Bem, uma das respostas que costumo dar é quanto à evolução dos celulares em nosso país. Difícil negar sua importância. A comunicação móvel já assumiu um lugar essencial na vida das pessoas e longe de mim dizer ou achar que as pessoas não têm direito a essa facilidade da vida moderna. Mas vejamos o que aconteceu ao longo do tempo. Em 1996, ou seja, há cerca de 14 anos, nós tínhamos 2,7 milhões de aparelhos ativos no Brasil. Isso significa que apenas uma minoria privilegiada possuía celulares nessa época. Com o passar do tempo, houve uma enorme expansão do sistema. Os aparelhos e as linhas ficaram infinitamente mais baratas e hoje é até difícil ver alguém sem celular em nosso país. Isso é muito bom, não é? A resposta é sim, com apenas uma interrogação informativa. Hoje existem, no Brasil, 267 milhões de celulares ativos para uma população de cerca de 200 milhões, pouco mais, pouco menos, depende das estatísticas aí do IBGE, de habitantes no país. Aí é que eu faço uma observação. Se temos mais de um aparelho por pessoa, sendo que algumas pessoas não têm celular por opção ou questão financeira, a que tipo de qualidade de vida estamos nos referindo? É mesmo necessário que as pessoas tenham mais de um aparelho? A questão é a que sempre me refiro relacionada à lógica e lógica do mercado. Em geral, as pessoas possuem mais de um aparelho, pois cada um fala de graça com determinada operadora, né? Então a pessoa
tem uma de uma marca porque fala com a esposa, outro com o filho, outro com o chefe, no escritório e por aí vai. Só que essa lógica do mercado traz enormes prejuízos e impactos para o nosso meio ambiente. São plásticos, metais, entre outros componentes que são necessários para a fabricação do aparelho e apenas uma pequena parte desse material acaba sendo reciclado devidamente. Portanto, é essa a resposta que tenho dado normalmente quando me pergunto. Acho que para termos qualidade de vida, conforto, não há lugar, ao menos para o desperdício. O fato de estarmos, em tantos casos, destruindo o essencial de um planeta finito para fabricarmos o supérfluo, poderá cobrar um preço alto num curto período de tempo, em que aí sim poderemos perder nossa qualidade de vida. Pense nisso e faça o que estiver ao seu alcance para consumir com bom senso e, claro, não deixe de ser feliz também. Muito bem, esse foi o Reinaldo Canto. Caio, você como médico, o celular é uma ferramenta importante. Você já percebeu que em determinado momento você exagerou na atualização dele? O celular facilita e atrapalha muitas coisas para a minha rotina. Agora, o que me chama a atenção em relação a essa questão da qualidade de vida medida em consumo é onde a gente está levando as nossas prioridades, né? Onde é que estão os nossos valores. Porque se uma pessoa é mais ou menos importante, se ela tem um, dois ou determinado tipo de celular, eu acho que a gente tem que avaliar uma série de situações. Porque tem alguma coisa errada por aí. Quando você pega um indivíduo como o Robert, que está aqui hoje com a gente, e você vê que tem pessoas que ainda se ajuntam, se aglutinam em prol de uma benemesse comum, de um bem comum, né? Doação de sangue, uma ONG para câncer de próstata, talvez você veja que ainda tem luz no fim do túnel. A grande questão, acho que é dar voz a esse tipo de pessoa, de movimento, ou enfim, de prioridade para que as pessoas revejam essa questão da qualidade de vida. Não se discute que o celular facilita uma série de situações no dia a dia da gente, mas ele não é a coisa mais importante, assim como o tênis não é, o carro não é, enfim. São valores voltados para o consumo, né, Caio? Mas o Caio levantou uma coisa importante, Richard, Reinaldo, que é o seguinte... o que você faz? Ter 3 celulares ou participar de uma campanha em prol de doar sangue para um próximo seu? O que é qualidade de vida, né? Que princípios você tem? Quer dizer, qual é a concepção que você tem de vida a respeito da sociedade que você vive? O que a sociedade moderna exige do homem, né? E o que ele pode tirar de melhor disso, né? Eu acho que o fato de hoje a gente viver uma vida bastante agitada, internet... cobra muito isso da gente, né? Você absorver o maior número de informações, o maior número de compromissos. Eu acho que a gente vai perdendo a qualidade de vida, né? A saúde, o tempo para você mesmo, você fica irritado. Eu tenho 3 celulares, né? Mas eu uso em função do meu trabalho. Mas eu odeio quando ele toca, né? Então, assim, pago para não sair, trabalho no escritório, uso o Skype e tudo, né? Já evito o trânsito. E eu acho que as pessoas têm que retomar, né, os seus princípios, suas origens e achar uma outra forma. Talvez essa discussão seja a mesma que a gente possa, em relação a dar outro exemplo, em relação ao automóvel. Você não percebe, de repente você tem um segundo, porque você gosta, de repente você tem um terceiro. E você não vai autorizar 3 automóveis. Com um você já vai ao trabalho, vai ao lazer e pronto. A mesma coisa em relação ao seu celular. Você não percebe quando está exagerando, porque você foi estimulado a consumir, né? E principalmente o celular virou um bem de status, né? Aí eu tenho um celular mais bonito que o do Reinaldo, porque o meu é o último, G4, enfim, isso e aquilo, tem aquelas ferramentas e tal. 46. E não são ferramentas para utilizar você no trabalho como médico, como o Caio, como artista plástico, como você. Mas é para quê? É para mim desfilar com ele, né? E aí o cinema tem que chamar a atenção, olha, desliga o celular. Você vai no teatro, tem que chamar a atenção quando é um absurdo. Você não vê isso na Europa, nos Estados Unidos, né? As pessoas pedindo para desligar o celular no cinema, mas aqui você vê. É claro que é devido ao exagero. Fechando esse assunto, mais alguma coisa, Reinaldo? Eu acho importante todas essas colocações. Aliás, vale até um programa a gente falar da questão das novas tecnologias, né? O quanto elas nos ajudam. E tem um outro lado também, o quanto atrapalha, de certa maneira, essa questão até da qualidade de vida. Mas eu busquei chamar a atenção do celular, principalmente da questão do desperdício.
né? O quanto a gente ainda associa a qualidade de vida com o consumo, né, Caio, como você mesmo falou da questão do consumo, mas quando há o exagero também, quer dizer, se a gente de certa maneira conseguisse coibir isso, nós temos ainda um longo caminho que a gente poderia parar só de desperdiçar, que já traria um benefício imenso, antes de chegar até em ser um consumidor muitíssimo consciente do seu consumo. Nós temos inúmeros desperdícios que não necessariamente não trazem absolutamente nenhuma qualidade. Então vamos dar uma dica por ouvinte. Se você quer utilizar bem seu celular, liga para cá. É 3289-3580 ou 3253-4845 e vai se informar sobre uma doença importante masculina, que é a doença, o câncer da próstata. Certo, Reinaldo? Certíssimo. Muito bem. Vamos entrar no nosso assunto, que o tema do programa hoje é câncer da próstata. É o seguinte, Caio, a primeira pergunta. Você logo no início, a gente conversa muito e tem os exames. Há dois tipos de exames para você se prevenir contra o câncer da próstata. É o PSA. Perfeito. E o TOC. E o que é o PSA? Na verdade, o PSA, ele é uma sigla que se refere a uma proteína que é dosada no sangue. O PSA é um marco dentro da medicina, no sentido de ter mudado a história natural do diagnóstico e do tratamento de uma doença super comum e muito importante, que é o câncer de próstata. No entanto, ele não é um instrumento infalível. O PSA é uma proteína que é produzida pela próstata. A maioria das pessoas não sabe, mas a próstata nada mais é do que uma glândula do sistema reprodutor masculino. E essa proteína, ela é produzida pela glândula normal, mas o câncer tem a capacidade de produzir 10 vezes mais PSA do que a glândula normal. Então, quando você tem uma situação, um indivíduo com câncer de próstata, a tendência é que esse indivíduo apresente níveis maiores de PSA do que um indivíduo que não tem câncer de próstata em situações equiparáveis ou comparáveis. Então, você dosando isso no sangue, você consegue levantar a lebre ou a possibilidade ou a suspeita de que esse indivíduo possa ter câncer. Isso é uma ferramenta que deve ser ajuntada ao exame físico, que é o exame de toque retal, onde você junta as informações para tentar sensibilizar a sua busca ou a sua procura para não deixar que um caso de câncer ultrapasse. O que vale a pena chamar a atenção é que o PSA ele não se altera exclusivamente nos casos de câncer de próstata. Existem outras alterações ou outras situações ou doenças prostáticas que podem levar a uma alteração no PSA, e daí o médico vai avaliar o exame em conjunto com a história ou exame físico para decidir o que fazer. Quais são essas situações onde você pode ter alteração de PSA na ausência de câncer de próstata? Basicamente, quando você tem aumento da glândula, a hiperplasia prostática benigna, que é benigna no nome e no comportamento, que é uma doença muito comum da próstata, principalmente ela cresce. A próstata cresce de cresce tamanho. Normalmente a partir dos mais velho. Sim, a partir dos 40 anos de idade você tem um aumento da próstata por uma série de fatores, a maioria deles não muito bem compreendidos. Essa situação é uma situação benigna, mas como você tem uma próstata que aumenta de tamanho, proporcionalmente o valor de PSA no sangue também vai aumentar à medida que essa próstata cresce. Então, por isso que é importante você avaliar o PSA em conjunto com outras informações. Situações onde você tem inflamação ou infecção da próstata, que são as prostatites, também podem levar a uma elevação de PSA. Traumas perineais, embora muito mais raros, mas também podem causar alteração de PSA. Então, o indivíduo que tem uma alteração no exame de PSA, ele não tem necessariamente câncer de próstata. Existem outras situações que podem levar a esse quadro. Quando chama a atenção do médico, no caso específico desse paciente que teve aumento do PSA, ele tem que fazer o exame de toque. O paciente que procura o urologista para fazer uma avaliação de check-up, esteja ele dentro ou não da diretriz, porque nada impede que um indivíduo mais jovem, por desejo próprio, procure o seu médico para avaliar se está tudo ok. O correto, ou as diretrizes recomendam que você analise as duas coisas, o exame de sangue e o exame de toque. Se você for avaliar isoladamente apenas o resultado do PSA, nós sabemos que em torno de 20% dos homens com câncer de próstata podem ter o PSA normal por conta
de tumores mais agressivos que não têm a condição de produzir essa proteína. Então, o ideal é que você associe esses dois métodos. Um outro conceito importante é que não existe um valor de PSA abaixo do qual você possa afastar de maneira contundente a presença do câncer de próstata. Então, alguns anos atrás, nós utilizávamos um valor de corte de 4. Há pouco tempo esse valor de corte caiu para 2,5, acima do qual esses pacientes iriam para a biópsia de próstata, mas hoje nós levamos em consideração muito mais a história evolutiva do PSA, por isso é importante você ter os dados anteriores do paciente para avaliar como esse PSA está se comportando com o passar do tempo, porque esse sim é o principal fator de análise, que é a cinética do PSA, ou a velocidade de crescimento do PSA, na decisão terapêutica em relação a biopsiar ou não biopsiar e na determinação prognóstica do caso que você está avaliando. Antes de eu ouvir o Richard sobre a campanha que desenvolve a associação, é importante, a função da próstata no organismo para o homem, qual é a função da próstata? A próstata ela é uma glândula do sistema reprodutor masculino e a função que ela tem é de produzir uma das substâncias presentes no sêmen. Ela só faz isso. Ela tem uma posição anatômica estratégica, porque ela está localizada logo abaixo da bexiga. A uretra, que é o canal por onde a urina é expelida, passa no meio da próstata. Então, alterações anatômicas ou funcionais do órgão normalmente acabam se manifestando com sintomatologia urinária. Isso que eu ia te perguntar. Mesmo no desenvolvendo um câncer da próstata, se aumentar aquilo que você disse, quando aumentar a próstata, a pessoa pode ter dificuldade em urinar. Então, isso é muito importante, porque essa confusão ela é bastante frequente. A hiperplasia prostática, ela é uma doença benigna, muito prevalente, que não tem relação alguma com o câncer de próstata. É uma coisa diferente. A hiperplasia prostática, ela aparece quando você tem alteração dos elementos teciduais da próstata, que acabam combinando com aumento de tamanho, e normalmente se manifesta através de alteração na frequência e no hábito urinário. Isso é uma doença benigna. O câncer de próstata, ele é uma doença que normalmente ele aparece de fora para dentro na glândula. Então, ela é uma doença que para poder dar sintomatologia urinária, normalmente ela tem que estar muito avançada. É por isso que o rastreamento ele se baseia em exames periódicos, idealmente na ausência de sintomas, porque a presença de sintomas urinários não tem relação em geral com a presença do tumor, e aqueles pacientes que têm câncer e têm sintomas urinários, eles são pacientes que têm um potencial, eventualmente, de ter uma doença um pouco mais avançada, ou, eventualmente, ter câncer e hiperplasia prostática, onde os sintomas estão relacionados à hiperplasia e não ao câncer necessariamente dito. Caio, e o câncer da próstata, qual é o sintoma? Existe? Normalmente, ele só vai se manifestar com sintomas quando ele estiver numa situação ou localmente avançada, ou com disseminação à distância, e normalmente nessas situações ele já perde o potencial de ser submetido a um tratamento curativo. E qual é esse sintoma? Os sintomas urinários? Normalmente os sintomas urinários eles são muito mais frequentes na hiperplasia benigna. É claro que é importante que a gente deixe isso claro, porque senão os ouvintes que estiverem com dificuldade para urinar vão achar que tem câncer de próstata, e não é o caso. Né? Falando de uma maneira geral em relação à sintomatologia urinária relacionada à próstata, você tem normalmente sintomas que são progressivos. Esses sintomas começam com um jato fraco, esforço para urinar, hesitância, que é a dificuldade em você conseguir desenvolver o início do jato urinário. Num segundo momento, essa dificuldade para urinar acaba levando a alterações de funcionamento da bexiga, e esse indivíduo passa a ter urgência miccional, ou seja, tem vontade de ir ao banheiro toda hora. Quando dá vontade, às vezes ele não consegue segurar, ele tem que sair correndo porque chega a ter algum tipo de escape, e pode ter algum grau de sintomatologia pós-miccional, que é aquela vontade ou aquela escapadinha que dá logo depois que o indivíduo acabou de urinar. Então, normalmente essas manifestações são progressivas. O esforço e a diminuição do calibre do jato, num primeiro momento, não causa nenhum impacto ou nenhum incômodo, e esse indivíduo normalmente procura auxílio quando ele começa a ter as manifestações relacionadas à disfunção vesical, quando ele tem que ir muito ao banheiro. E não tem dor?
Não, isso é indolor. Indolor, isso é importante. O Richard, você vê como o assunto da próstata é complexo? Trouxemos aqui pela segunda vez um especialista para falar no tema. Que levou você a desenvolver uma campanha de conscientização para o câncer da próstata? Então, nós começamos praticamente, Joel, em 2009, né, que foi uma parceria com a Associação Brasileira do Câncer, que hoje não existe mais essa entidade. E eles falaram que comentaram com a gente que uma grande dificuldade é justamente trabalhar o universo masculino, né? Aí eu falei assim, vamos fazer uma exposição chamada A Cueca, porque a exposição, né, a cueca talvez visualmente é o que mais se aproxima da região que a gente está comentando aqui, né? Então, de repente, assim, como você, no seu dia a dia, no seu corre-corre, você está com uma roupa velha, você tem a necessidade de renovar o seu guarda-roupa, comprar um sapato novo, se você passa na frente de uma vitrine, você sofre um estímulo visual. Aí fala, puxa, eu preciso comprar uma roupa, vou trocar meu sofá, enfim. E a gente percebe assim, que quando as pessoas passam diante da exposição, elas ficam surpresas. Quer dizer, uma exposição de cueca. Começou em parceria com o metrô de São Paulo na estação Vila Madalena. Depois circulou para outras estações. E desde 2009 ela vem vindo assim para outras cidades. E aí dependendo da cidade, do local que a gente vai, trabalha com a sociedade médica local. Então a gente tenta provocar o estímulo visual, a lembrança da necessidade. Já chegou assim, por exemplo, pessoas que chegaram e falaram assim, aqui que a gente se inscreve para fazer exame de toque, PSA. Eu falei, não, aqui a gente não faz inscrição e nem encaminha, é só prevenção e informação de que você tem que ir ao seu urologista. Levar um assunto tão pesado assim de uma maneira leve. Através do lúdico você consegue dar o recado. Você sabe que tem uma pergunta aqui da Cíntia Oliveira, da Aclimação, e ela fez a mesma pergunta aqui, mas chegou agora, eu precisava... Cíntia, a mesma pergunta. Ela pergunta, Richard, eu não conhecia a ABAPC. Como você teve essa ideia de abrilhantar um caso tão doloroso com a arte? Então, a ABAPC, o arquivo ABAPC, ele existe já, vai para 39 anos, né, de trabalhos. E há uns 20 anos que a gente percebeu, assim, a arte sair do decorativismo e prestar um serviço social, né, de solidariedade. Esse foi um caminho, um filão bastante interessante. E a gente veio vindo. E nesse caminho a gente veio conhecendo outras entidades, outras parcerias, como o Instituto Criança Cidadã, a Colsan, e cada um tendo a sua necessidade. E a gente descobriu que cada entidade tem um problema de estrutura, né? Não tem verba do governo, não tem dinheiro para imprimir folheto. E a gente tem um caminho bastante interessante. Então, assim, aí vem o trabalho de parceria. E junto com a AB Câncer, quando nós conhecemos, foi a necessidade de... eles tinham essa necessidade de fazer uma campanha. Eu falei, vamos fazer um caminho inverso, o caminho da arte. Então, nesse caminho da arte, a gente conseguiu uma parceria inicial com a SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia, e hoje um parceiro nosso é a FEBEC, que é a Federação Brasileira de Entidades no Combate ao Câncer. E... por aí vai, né? Então a gente está abrindo caminho, né? Sempre, todo dia, uma esperança nova, né? Richard, e que manifestações artísticas vocês utilizam para fazer essa conscientização, esse trabalho? Bom, a gente reúne artistas contemporâneos, artistas modernos. Artistas plásticos? Plásticos, isso. Tá. E só artes plásticas vocês têm usado? Só artes plásticas. Tá. Que é o caminho visual. Então, nessa campanha da cueca, por exemplo, assim, a gente fala para o artista, você compra o expositor de cueca, vai ali na Rua São Caetano, e em cima disso você cria a cueca. Então, a gente tem cueca de vidro, de metal, de resina, e é um expositor de vitrine, né? A pessoa que vai comprar, a mulher que vai comprar um sutiã, por exemplo, ela não sabe que tem 2000 anos de história, pegar a evolução da história do sutiã, como a mulher sofreu ao longo de séculos, né? Idade Média, Revolução Francesa, e a história da cueca é fascinante, né? Que as primeiras cuecas foram panos trançados que os cavaleiros usavam. Aí você colocar a história do produto que você usa, que tanto a cueca como o sutiã tinham funções estéticas, funções assim de prevenção, de cuidados. Hoje é puramente estético, né? Quer dizer... Muito bem. No início do programa você citou que as mulheres que estimulam seus companheiros e tal se preocupam na prevenção contra o câncer da próstata.
Caio, já chegou uma mulher e falou, olha, eu trouxe meu marido aqui, eu ouvi tem essa informação e eu gostaria de fazer um exame nele. Eu quero que você me responda isso depois do nosso intervalo. Nós voltamos dentro de instantes, aguardem. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianoam.com.br. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, Caio. Realmente as mulheres que comandam a consulta para o companheiro, se ele está com câncer da próstata ou não, se ele está com problema com continência urinária, enfim. Já aconteceu isso no seu consultório? Isso acontece todo dia. Eu não tenho dados concretos para te passar, mas eu tenho a sensação de que provavelmente 40%, 50% das consultas de rotina, elas são agendadas pelas parceiras. É a parceira que pega o indivíduo que vai começar a ter férias ou vai ter um período de folga, marca a consulta e faz ela procurar o médico. O mais engraçado é que esse camarada, ele vem se queixando, que ele só está ali porque se ele não viesse, ele ia ter um problema em casa. A Folha fez uma matéria com a gente, inclusive deu meia página, a Folha no Caderno Saúde, e falou justamente disso. E tinha um depoimento de vários homens, senhores, que foi graças às mulheres, às suas companheiras, que se detectou no começo, né? Mas por que essa resistência? Machismo. Eu acho que, eu concordo com o Robert, as pessoas têm uma questão, um tabu em relação a essa avaliação de toque retal, que é um exame de 5 segundos, 10 segundos, uma coisa simples de fazer, acaba bloqueando essa procura. A sensação não, mas eu gostaria informalmente que essas pessoas tivessem um mínimo de contato com um indivíduo que paga o preço por conta dessa não procura, dessa não ida ao médico, um diagnóstico tardio, para que eles pudessem perceber que o preço é muito alto e o exame é uma coisa simples demais e que não vale a pena você abrir mão disso. Ou seja, uma campanha pública teria que ser muito contundente para mostrar explicitamente quais são as consequências do não tratamento, né? Muito bem, eu tenho 2 perguntas aqui, eu queria que você respondesse de uma maneira rápida, Caio. O Cláudio Serrano, da Vila Carrão. A retirada da próstata é um diagnóstico de 100% de incontinência e de impotência? Não, na verdade, a retirada completa da próstata é um tratamento utilizado exclusivamente para câncer de próstata. Qualquer tratamento para câncer de próstata, ele tem problemas, ele tem complicações associadas, e os números de incontinência persistente para a prostatectomia radical, que é essa retirada total, varia de acordo com a referência que você utiliza, mas a gente considera em torno de 5% após 12 a 18 meses do tratamento, e a impotência sexual é um problema em 50% em média dos pacientes tratados, não importa qual a via, cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica. Né? Aqui vem um pouco a questão do consumo e da modernidade para ter a sensação de que você está tendo o melhor tratamento. Isso não é real, nós ainda não temos esses dados. Será que aí reside a resistência do homem para iniciar o tratamento? Porque fala, bom, isso aí, qual for o resultado, eu vou ficar impotente. O problema maior é que, se ele tratar, vamos considerar que ele fazendo o tratamento, ele vai ter 50% de chance de impotência. Só que se ele não tratar, a médio prazo, pelo menos, essa porcentagem vai chegar a 100%. Então, se nós não temos como mudar o diagnóstico do que ele tem, nós temos como tentar tratar a doença de base e minimizar os danos, porque a doença vai levar ele à impotência de uma maneira ou de outra. Muito bem. Ivan Santos da Moca. Como a próstata é desenvolvida? Já no ventre da mãe ou ao longo do crescimento do menino? Alguém pode nascer sem a próstata? Não, a próstata ela é um órgão que se forma Seria uma boa solução, né? Durante o processo de embriogênese ou de formação do feto habitualmente. Ela fica com um tamanho, ou ela tem uma proporção muito pequena, até por volta do desenvolvimento da adolescência, da puberdade, quando ela cresce um pouquinho mais, mas ela vai começar a crescer de maneira preocupante, o que pode dar problema, normalmente a partir dos 40 anos de idade. O surgimento do câncer da próstata em jovens com 30 anos, eu tenho ouvido informações, mas é um número significativo? Na verdade, os pacientes que manifestam esse problema numa fase mais precoce da vida, eles tendem a ter uma doença de caráter particular.
né? É uma doença normalmente com uma forte influência genética, então são indivíduos que normalmente têm parentes de primeiro grau acometido em fases precoces da vida. E essa doença ela tem um caráter de agressividade maior do que a doença padrão. A Elizabeth de Assis, da Vila Ema, ela pergunta, se um homem teve câncer da próstata, o filho terá também? A maioria dos casos são esporádicos. Ou seja, a presença de um indivíduo na família não quer dizer necessariamente aumento de risco nos outros indivíduos. Mas deve levantar o alerta de que esses indivíduos têm que fazer o rastreamento de maneira adequada, porque você só vai conseguir definir se esse caso é familiar ou hereditário com o passar das gerações. Então, se você tem um parente de primeiro grau acometido, não custa nada ver se está tudo ok, para poder evitar o pior. Aliás, mesmo que não tenha, tem que fazer, né? Todo mundo. Muito bem, eu já incorporei, né? Os exames. Uma vez que eu faço o PSA e o toque. Você faz, Richard? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Reinaldo? Também já fiz e assim, é impressionante qualquer homem achar que tem qualquer problema com a sua virilidade, com a sua masculinidade, quer dizer, não tem absolutamente nada a ver. É qualquer exame da pessoa pegar, olhar seu pé, seu nariz, seu estômago, fazer, né? É um exame como outro qualquer. Olha uma pergunta aqui, curiosa. Maria Clara de Santana. O homossexual tem também problema de próstata? Sim. O câncer de próstata ele não está relacionado a hábitos ou preferências sexuais, né? Como qualquer outro câncer, ele tem o que é o câncer? O câncer é um problema que aparece quando determinadas células de determinado órgão elas perdem o controle e começam a crescer e a se multiplicar de maneira desordenada. Ou seja, não está ligado à atividade sexual, inclusive não só do tipo, mas da frequência. De maneira alguma. Apesar da resistência dos homens, tem sido bom o engajamento das pessoas na campanha, Richard? Sim, eu acho que a gente tem tido bastante visibilidade. Inclusive, nós conseguimos recentemente com a Vivo e a Telefônica, eles dispararam, falando de celular, 200 mil SMS no dia 17. Lembrando que é o Dia Mundial de Combate. Então, a gente está tentando sensibilizar essas empresas parceiras, né, como a Via 4, a linha amarela do metrô, também ficou para o ano que vem uma campanha nos telões, né? O Terra está estudando, eu já estou falando aqui, mas o Terra está estudando uma possibilidade de divulgar isso, né, um banner no site, e aí a gente tentar minimizar isso através da informação. Muito né? bem, nós vamos agora ao vivo com a participação do ouvinte. Boa tarde, quem é? É a Conceição, aqui da Zona Norte. Conceição da Zona Norte. Boa tarde, muito obrigado pelo seu telefonema, dona Conceição. Qual é o seu comentário, a sua pergunta aos nossos dois convidados? Eu dou parabéns aí pro doutor, né, pelo programa, que eu ouço sempre, esse programa assim é muito instrutivo. Então, eu gostaria de falar a respeito do meu cunhado. Ele fez cirurgia de próstata, né, vai fazer 2 anos. Então ele nunca tinha ido fazer nada de exames. Aí eu passei com ele no doutor, na UBS aqui perto, e foi encaminhado que precisava fazer um acompanhamento e teve que fazer cirurgia da retirada. E agora ele faz um acompanhamento, mas onde eu levo é muito longe, que ele não pode ir sozinho. Então tem que ter acompanhante. Eu gostaria de saber se tem um lugar aqui por perto e da campanha se pode estar trocando, né, de onde ele trata, que é longe. Muito bem, vamos ouvir aqui o nosso convidado. Passar, né, umas dicas. Muito obrigado. Não, obrigado pela sua participação. Obrigado à senhora. Bom, um abraço para todos. Muito obrigado, viu? Ligue sempre para nós, dona Augusta. Olha que coisa interessante. Primeiro vamos esclarecer para nós e os ouvintes. O cunhado dela já fez a operação. E ele está fazendo um acompanhamento pós-operatório. Você já falou rapidamente aqui, em 2, 3 perguntas, né? Quais as consequências depois da retirada da próstata, né? Continência urinária, enfim. Esse pós-operatório é muito dificultoso. O que é necessário? Que acompanhamento é necessário, Caio? Vamos lá.
Boa tarde, Conceição. Obrigado pelo elogio. E, de uma maneira geral, o que eu vou dizer para você é uma orientação geral para todos os pacientes ou indivíduos que se encontrem na mesma situação. Qualquer indivíduo que que seja submetido a um procedimento como esse, de tratamento de câncer, ele vai precisar fazer um acompanhamento. Esse acompanhamento, idealmente, ele é vitalício, aquela noção de 5 anos você acaba e está curado. Hoje em dia isso é questionável, a tendência em situações ideais no sistema público nem sempre a situação é ideal, é que você mantém esse acompanhamento de maneira permanente, e a frequência da repetição dos exames, e nesse caso, normalmente para câncer de próstata, esse pós-operatório é feito com acompanhamento do PSA. A frequência de repetição e de acompanhamento vai variar de acordo com os dados da doença em si, porque você tem uma série de situações diferentes, e com a evolução no pós-operatório. Se esse amigo ele foi operado e está difícil de fazer o acompanhamento num lugar longe de casa, e isso sempre acontece, porque às vezes você na correria você vai tratar onde você consegue primeiro e não no melhor lugar, o mais adequado para você. Eu sugiro, em primeiro lugar, que as pessoas verifiquem os serviços de referência no tratamento da especialidade, no caso na minha, da urologia, na região onde moram, e existem guias de referência e contra-referência que podem ser fornecidos pelas unidades básicas de saúde para esses indivíduos serem encaminhados para esses serviços de referência. Se eu não me engano, na Zona Norte, o Mandaki é um hospital de referência. E é importante nessa transferência de local que haja um relatório médico explicando exatamente as condições pré, intra e pós-operatórias do paciente, para que o colega que vai receber o caso possa fazer o acompanhamento da melhor maneira possível. Infelizmente, essa transferência nem sempre é muito fácil, e grande parte dos indivíduos eles acabam continuando o acompanhamento nesses serviços longe de casa. Repetindo a informação, então, você aconselhará procurar o Hospital do Mandaki, que ali pode ter informações de como ele faz o acompanhamento na região onde ele mora. Eu não tenho certeza, eu acho que o Mandaki é o hospital de referência, mas existe um sistema de encaminhamento que normalmente vem via posto de saúde, ou eventualmente até do hospital onde ele foi tratado, para poder ser encaminhado para o hospital mais próximo da residência. Está aí a resposta, ela já desligou o telefone, mas um abraço, dona Conceição, muito obrigado pela audiência do programa. O Augusto de Santa Cecília, o médico urologista recebendo o diagnóstico de câncer é mais difícil? O primeiro pensamento é a cirurgia devido à impotência? Então, na verdade, eu acho que qualquer coisa que aconteça com um colega médico é sempre mais difícil, porque na nossa cabeça abrem-se chaves de inúmeras possibilidades que não se passam no dia a dia. É importante ressaltar que a impotência é um problema com o tratamento cirúrgico, a impotência é um problema com o não tratamento da condição, e a impotência também é um problema com a radioterapia, que seria a outra opção de tratamento curativo, dependendo da situação. Então, frente a esse diagnóstico, normalmente nós encaramos essa situação com um rol de prioridades, e a prioridade número 1 é o tratamento oncológico e o controle da doença naqueles indivíduos que tenham doenças não latentes ou tumores com potencial de agressividade intermediário ou alto, que hoje em dia são os indivíduos que são candidatos a tratamento ativo. Como eu disse no começo, 30% a 40% dos pacientes podem ter tumores indolentes, onde a observação ativa, o acompanhamento ativo, ele cabe, ou seja, hoje é possível você ter diagnóstico de câncer de próstata e ser acompanhado sem receber nenhum tipo de tratamento, desde que você tenha algumas características básicas para ser incluído nesse tipo de observação. De qualquer forma é mais difícil, porque você sabe se o câncer sempre é uma preocupação maior. Se o próprio médico recebe esse diagnóstico, é mais complicado. É mais complicado, né? Tem mais uma pergunta aqui, já vou fechar esse primeiro bloco com a participação dos ouvintes. O Benedito Soares de Santo Amaro. A próstata é retirada só por causa do câncer ou tem outro tipo de doença? Não, normalmente a retirada
a extração radical da próstata, quando você tira a próstata totalmente, as vesículas seminais, ela só é indicada no tratamento do câncer de próstata. A hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata, que pode levar o paciente a alterações urinárias, a retenção urinária, uso de sonda ou infecção urinária, ela pode ser tratada de uma maneira parcial, onde você normalmente faz ou apenas uma raspagem da próstata via uretral pelo canal, ou eventualmente até uma cirurgia aberta, mas nessa cirurgia aberta é retirada só uma parte da próstata, só o miolo, a região central. Então a próstata continua com a zona periférica preservada e o indivíduo que fez uma cirurgia prévia de HPB, seja essa cirurgia pelo canal ou aberta, porque estava urinando mal, ele continua carregando o mesmo risco de desenvolver câncer de próstata do que um indivíduo que não tenha sido operado, e esse paciente necessita manter o acompanhamento por conta disso. Muito bem, nós vamos dar a agenda da sustentabilidade para esse final de novembro, essa última semana. Do dia 26 a 29 de novembro, em Brasília, vai acontecer a terceira Conferência Nacional de Cultura. De 27 a 29, do 11, em Florianópolis, o terceiro Workshop Internacional de História do Ambiente e Educação Ambiental. Também, dia 27 a 29, em Porto Alegre, a Conferência Internacional sobre Energias Renováveis. De 28 a 30, do 11, em São Paulo, a ONG Brasil, o Observatório do Terceiro Setor, vai estar lá no dia 29. Vai realizar um encontro de todas as ONGs. No dia 30 do 11, no Rio de Janeiro, encontros para uma educação com significado com o André Gravata. Durante os dias 2 e 6 do 12, em São Paulo, na Escola São Paulo, o curso Sustentabilidade e Economia Criativa, com o Rafael Arte, o fundador da Agenda da Sustentabilidade, parceira do Observatório do Terceiro Setor. Não perca, também no dia 2 a 6 do 12, mas em Brasília acontece a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. Saiba mais sobre esses e outros eventos no site www.agendasustentabilidade.com.br ou pelo nosso Facebook, www.facebook.com/Agenda Sustentabilidade, ou pelo Twitter, Twitter @Agenda Green. Muito bem. Tem uns eventos aqui que são interessantes, né, Reinaldo? Esse que vai aqui acontecer em Porto Alegre, a Conferência Internacional sobre Energias Renováveis. Eu ia chamar atenção para esse, que eu acho bastante interessante. Está crescendo a preocupação com relação a energias sustentáveis. Inclusive, a gente teve o final, neste final de semana, da COP19, que foi lá em Varsóvia, na Polônia, que discutiu exatamente a questão das mudanças climáticas e os investimentos em energias renováveis. É muito importante, ainda mais com a história do gás. Esse vale outro programa também, o pauta assunto. É verdade. O gás de xisto. Esse vale a pena também fazer um programa, que é um gás natural, mas também origem de combustível fóssil. E é a grande mudança aí na realidade das energias e precisa ser discutido. Olha, uma outra informação que a produção nos dá é importante. Eu queria agradecer aos milhares de pessoas que curtem o Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Só na última semana foram 1000 curtidas. Obrigado e um abraço aos amigos de São Paulo, capital, Manaus, Amazonas, Rio de Janeiro, capital, Fortaleza, Belo Horizonte, Minas Gerais, Curitiba, Paraná, Salvador, Bahia, Brasília, Distrito Federal, Goiânia, Goiás, São Luís, no Maranhão, Campinas, aqui de São Paulo, Recife, Pernambuco, Marabá, no Pará, Natal, no Rio Grande do Norte, Boa Vista, em Roraima, Guarulhos, aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, Aracaju, em Sergipe, João Pessoa, na Paraíba, Porto Velho, em Rondônia, Vitória do Espírito Santo, e Macapá, lá no estado do Amapá. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Osasco, aqui em São Paulo, Santos, São Paulo, Teresina, Piauí, Rio Branco, Acre, Cuiabá, Mato Grosso, Ribeirão Preto, São Paulo, São José do Rio Preto, aqui em São Paulo, Porto Alegre, Belém, Palmas, São Bernardo do Campo, Sorocaba, aqui em São Paulo, Niterói, Manacapuru, no Amazonas. Um abraço ao pessoal de Manacapuru, no Amazonas. Manacapuru. Você conhece? Não, só de passagem. Franca, aqui em São Paulo, Vila Velha, Espírito Santo, Foz do Iguaçu, no Paraná, e Parauapebas, no Pará. Você conhece Parauapebas? Parauapebas, sim. Um abraço ao pessoal de Parauapebas que está curtindo o nosso portal aqui do nosso programa, lá no Facebook, e Cotinho, em São Paulo, Guarujá, São Paulo, e Itacoatiara, no Amazonas. Conhece? Itacoatiara de nome.
Nosso colunista de estabilidade conhece... Nós estamos em todos os estados brasileiros e com uma forte presença na Amazônia, hein, Joel? É verdade, em Maceió, Alagoas e São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Muito obrigado a vocês, continue curtindo o nosso Facebook e acompanhando o nosso programa aqui, Observatório do Terceiro Setor. Eu vou para o intervalo, vamos estar no final do programa. Vamos para o intervalo e volto desses instantes com a despedida aqui dos nossos convidados. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia. Muito bem, a produção está me informando aqui que eu agradeci a participação dos ouvintes aqui de todo o Brasil, né? Inclusive o Reinaldo conhece umas 2 ou 3 cidades lá no Amazonas, lá no Pará. A do Amazonas, Reinaldo, era Maracapuru. Essa eu não conheço. Não conhece, não. Muito bem. Mas também tem alguns países da Europa e Estados Unidos. Nos Estados Unidos e na Europa. Poxa, estamos crescendo, né, Reinaldo? Poxa, no final de 2013. Beleza, né? Muito obrigado mesmo, pessoal. E continuem participando do nosso Face e ouvindo o nosso programa aqui. A produção também alerta para a gente falar sobre... O Caio Sintra, médico urologista, ele já esteve aqui. Mas ele é formado pela Universidade Estadual Paulista da Unesp, médico urologista do Hospital e Maternidade São Camilo, aí em Santana. Você, ouvinte aí de Santana, ele é médico aí do São Camilo. Professor assistente da disciplina de urologia da Faculdade do ABC. Sim. Né? Já tão novo assim, já professor, Caio. Uhum. Gosta mesmo do termo, hein, Caio? É mestre em cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e médico urologista responsável pelo serviço de urodinâmica da AACD São Paulo. Esse serviço de urodinâmica são os exames? Na verdade, eu sou urologista da AACD, a gente faz um trabalho de acompanhamento dos pacientes com problema neurológico, das crianças com malformação, e eu sou responsável pelo setor de exames, que é da urodinâmica, que é um exame importantíssimo para esse tipo específico de paciente. E finalmente você também é membro titular e especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia, que você citou no início, né, que mudou um pouco o olhar a respeito das diretrizes do tratamento. É uma especialidade da medicina que é muito conservadora, né? Ela muda aos poucos, quando tem indicadores muito precisos. Na verdade, eu acho que em medicina a gente precisa ser muito cauteloso, né? Porque existem muitas modas, existe uma pressão brutal da indústria e de marketing do próprio mercado, e os indivíduos que trabalham com medicina, os médicos em geral e toda a equipe de saúde séria, normalmente vai aguardar resultados, pelo menos a médio e longo prazo, antes de adotar novas condutas ou novos paradigmas como reais e benéficos. Então, a gente está cansado de ver surgir novos tratamentos ou novas possibilidades. Isso aparece e desaparece em 1, 2 anos, e com isso uma série de pessoas são tratadas e são conduzidas. Em relação às diretrizes do screening de próstata, propriamente dito, como eu disse, a gente está numa fase de transição. Na década de 70, 80, a gente partiu de 80% de casos não curáveis para hoje 80% de casos curáveis. Nós começamos a tratar todo mundo, a gente salvou muita gente de morte por câncer de próstata, mas o que a gente sabe hoje, principalmente relacionado a esses dados que nós já comentamos, principalmente dos tumores indolentes, tem uma parcela de pacientes com diagnóstico de câncer de próstata que podem não ser tratados porque essa doença vai ter uma evolução muito longa. Só que na década passada nós tratamos esses indivíduos. O que a gente sabe hoje é que tratando todo mundo,
você beneficia uma proporção menor do que a que você espera. Na verdade, o número é, você opera 29 pacientes para salvar 1 de morte por câncer de próstata, mas desses 29, 50% fica impotente, 5% fica incontinente. Então a questão hoje é, vamos definir quem é o paciente que merece tratamento para nós mantermos os resultados relacionados a excelência da cirurgia ou da radioterapia, diminuindo o custo e as sequelas do tratamento que está sendo empregado. Me ocorreu, né, quando a gente realizou a pauta, né, desenvolveu a pauta para trazer você aqui, por causa do Outubro Azul, eu estava lendo alguns textos e estava me esquecendo de fazer essa pergunta para você. Em Miami, nos Estados Unidos, tem um médico lá que está operando, não sei se é através de robô, ele não tira a próstata, mas tira o tumorzinho. Raifu. Ultrassom de alta intensidade. Você precisa dessa operação, evita de tirar a próstata. Na verdade, o Raifu é uma tecnologia que já foi testada e utilizada em outras indicações. Hoje ela está sendo testada para determinadas situações de câncer de próstata. Existem uma série de perguntas a serem respondidas e precisa passar no crivo do tempo. Ainda não passou no crivo do tempo. Do ponto de vista teórico, parece ser interessante em determinadas situações, não para todas, em determinadas situações, mas assim como outros tratamentos que já foram e já vieram, na teoria é bom, na prática nós precisamos aguardar para ver o que vai acontecer. Está na fase da avaliação. Muito bem. Richard, olha, foi um grande prazer ter você aqui. A gente parabeniza você pelo esse trabalho que vocês estão fazendo, essa campanha. Você vai ter sempre aqui no Observatório um espaço para divulgar suas iniciativas. Maravilha. Agora com a doação do sangue também, essa campanha, você volta aqui para contar para a gente como é que foi isso. Você tem muitos apoiadores, os apoios aparecem para a associação em geral ou eles são para campanhas específicas? Os parceiros eles são muito atemporais, né? A Associação do Arquivo, que reúne os artistas plásticos, a gente tem alguns apoios permanentes, né? Da área de transporte, estúdio fotográfico, para você fazer essa produção toda, né? E da campanha, exatamente, né, como eu falei, nosso primeiro licenciamento foi com as cuecas Upman, né, que acreditou nesse potencial. 10% da renda do que é vendido. Inclusive você nos trouxe aqui um dos exemplos aqui. Todos os participantes, eu, Caio, o Reinaldo, ganhamos uma aqui. 10% do que é arrecadado vem para a gente, que a gente investe no transporte das obras, a gente faz folders e se tiver que se locomovendo para cima e para baixo. O ano que vem eles vão aumentar, vai virar grife, eles vão entrar na linha de lingerie feminina, calcinha, toalha, chinelo. Muito bom. Eu tentei várias parcerias aqui. Vocês estão na estrada há mais de 38 anos. 38 anos. A ONG tem 1 ano e meio, mais ou menos, já vai para 2 anos a ONG. Que legal. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria agora, já que você está fazendo uso da palavra, suas considerações finais, o que a gente não falou de importante na campanha que vocês desenvolvem. Parabéns pelo teu trabalho e muito obrigado pela tua presença. Passar os seus endereços, né, para quem tiver interessado. O nosso contato, posso passar o telefone também? Fica à vontade. O celular é o 9, é da Vivo, né? 995756612. O endereço eletrônico, o e-mail é o abapc@abapc.com.br. E o site é o abapcc.com.br. E a próxima campanha é para aumentar o número de doadores de sangue? Então, esse trabalho está terminando agora dia 30 com a Colsan, que houve uma grande repercussão na imprensa, né? A gente consegue levantar a imprensa através do caminho da arte, né? E aí a ideia é que o ano que vem a gente faça uma segunda edição. A DJ Brasil também, questão do diabetes, é a nossa parceira, fizemos agora no Dia Internacional do Diabetes também, então a gente está juntando os espaços. A gente tem uma área cultural muito grande no Continental Shopping, que é um shopping, desculpe fazer a propaganda aqui, mas é um shopping que realmente está investindo nessa área cultural e abre espaço para arte, saúde, é impressionante. E é fundamental o trabalho de vocês, porque a gente observou que uma das respostas que o Caio deu foi de que uma mudança cultural é necessária para o homem encarar essa doença de uma outra forma, a prevenção contra o câncer da próstata. E a arte é uma ferramenta
interessantíssima para que se quebre esse preconceito. É uma energia muito poderosa, né? Eu penso sempre assim, o primeiro contato é sempre visual, depois vem a informação. No caso da exposição, você tem a obra e embaixo tem uma placa com meia dúzia de linhas, assim, você tem acima de 40 anos que eu faço, às vezes a outra informação, e aí você vai prendeu a atenção, né? E induzindo a pessoa a procurar o urologista. Não. Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados. Obrigado. Programa cada vez mais interessante, né, Joel? O Observatório, eu acho que tem prestado um grande serviço à população. Espero que os ouvintes também respondam e entendam da mesma forma. Bom, ao médico Caio Sintra, que já virou um amigo, é a segunda vez que ele vem no programa. Obrigado pelas informações, um prazer novamente vê-lo. E suas considerações finais, Caio? Bom, eu agradeço, é sempre um prazer vir aqui. Hoje estou saindo de cueca nova, ganhamos um presente do Robert. Na verdade, eu queria parabenizar a atitude, né? Porque essa aglutinação de estratos da sociedade, ela é fundamental. A gente tem um grupo de artistas plásticos, que são indivíduos, que têm uma foco de atuação totalmente diferente do meu foco de atuação, que trabalho com saúde, mas são pessoas que se sensibilizam e através dos meios que eles encontram, que é a arte, conseguem juntar setores diferentes e criar um movimento de mobilização social. Isso é louvável. Sensual também. Isso é louvável e a minha expectativa é que as pessoas procurem orientação e tratamento médico e que possam usar esse exemplo como um exemplo próprio de vida e que façam coisas parecidas, porque a gente vai ter grandes surpresas por aí. Muito bem, meus agradecimentos ao Benedito Soares de Santo Amaro, a Maria Clara de Santana, a Elizabeth de Assis da Vila Ema, ao Ivan Santos da Moca, ao Cláudio Serrano da Vila Carrão, a Cítia de Oliveira da Aclimação e a Augusta de Santa Cecília. Meus agradecimentos especiais a Caio Sintra, médico urologista do Centro de Urologia Sintra e Youssef, e ao Robert Richard, presidente da BAPC, Associação Brasileira dos Artistas Plásticos Contemporâneos. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Ana Rogers e Maria Fernanda Garcia. Os trabalhos técnicos do competente Cleo Rodrigues. Conheça o nosso portal, observatório3setor.com.br. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 13, Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Se não assistiu, veja as reprises. Às quintas-feiras, às 10h30 da manhã, na madrugada de domingo para segunda, a 1h da manhã. Esse você não pode perder, né, Reinaldo? De jeito Esse nenhum. horário. Não. Também estamos no Facebook. Acesse e curta a nossa página, facebook.com/Observatório 3 Setor. Se quiser ouvir novamente o nosso programa, dentro de instantes ele estará disponível na nossa página do Facebook. Voltaremos na próxima semana, quinta-feira, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável.